Olá pessoal, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre a ansiedade. Esse é um tema dos mais procurados na internet e não é à toa, porque em torno de uma a cada 14 pessoas no mundo tem algum tipo de transtorno de ansiedade. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso, com em torno de 18,6 milhões de pessoas sofrendo desse mal, que dá em torno de 9,3% da população, é um índice muito alto. Mas muitas pessoas não sabem que tem esse transtorno ou algum tipo de transtorno de ansiedade, não sabe que tem tratamento. E todo mundo sabe o quanto é horrível sentir os sintomas de uma ansiedade, de um problema de ansiedade, de um transtorno. A forma como nós lidamos com os nossos problemas é que vão determinar o nível de ansiedade que a gente vai ter. Porque a ansiedade em si, ela não é ruim. Ela é uma emoção que nos prepara aí para enfrentarmos determinadas situações, não é? Por exemplo, diante de um perigo, a ansiedade ela te prepara para ou enfrentar o perigo ou fugir. Né? Se você tem um projeto, a ansiedade te prepara para que você dê os passos necessários para cumprir aquela meta. Então, ela não é ruim. Ela se torna ruim quando ela toma proporções gigantescas, quando ela toma proporções que fogem do seu controle. Por exemplo, vamos supor que você tem aí uma palestra para dar, você já planejou, fez tudo direitinho, tá tudo esquematizado, mas aí uns dias antes ou um dia antes você começa a ter os sintomas da ansiedade, ou seja, começa a dar taquicardia, tremedeira, você não dorme direito, não consegue comer direito. Por quê? Porque você começa a imaginar situações que podem acontecer. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou me lembrar de tudo? Será que as coisas vão funcionar direitinho? Será que as pessoas vão gostar do meu jeito de falar? E 90% das nossas preocupações acabam não se concretizando. Então a gente perde muito tempo e se estressa. E o cérebro, e na hora pode até dar um branco, porque o cérebro ele tem um mecanismo de defesa, ele acaba dando um apagão, dá um branco para economizar energia. A pessoa ansiosa, ela tem preocupações exageradas, ela sofre por antecipação, ela sofre por coisas que ainda nem aconteceram, mas de maneira sempre exagerada. E isso acaba limitando a vida da pessoa. Ela começa a ter problemas muitas vezes no trabalho, nos relacionamentos, ela acaba deixando de fazer coisas com medo de situações que ainda nem aconteceram e que ela acha que vai acontecer. E isso acaba travando muitas vezes, né? Dá um desconforto muito grande. Então, a ajuda profissional ela é muito importante nessas horas. É importante que se procure a ajuda de um psicólogo, de um médico, para que você possa fazer um diagnóstico correto e a indicação de um tratamento que vá ajudar a superar isso. Mas se a sua ansiedade ela não está num grau tão comprometedor, mas diante de algumas situações você se vê aí ansiosa e é ruim isso. Então tem algumas dicas, algumas coisas para que a gente pode pensar que podem ajudar aí. Por exemplo, a gente parar um pouco com essa mania de perfeição, de querer que tudo seja muito certinho, tudo muito redondinho. A gente nunca vai. Perfeitos nós não somos, nós nunca vamos estar prontos, completamente prontos para as situações. Então não é melhor ir logo e fazer a coisa do que parar e. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então vamos melhor fazer logo. Né? Isso evita muitas situações aí de ansiedade. Você enfrenta logo e bola para frente, né? Outra coisa é a gente precisa parar de se culpar. Geralmente nós temos a tendência de olhar só o lado negativo das coisas que nós fizemos e esquecemos das coisas positivas. Então a gente se culpa. Porque, nossa, eu podia ter feito melhor e tal. Já imaginou ter um amigo do seu lado que o tempo todo tá apontando o dedo para você e falando das coisas erradas que você fez? E já pensou se essa pessoa é você mesma?
está o tempo todo, né? Se você está o tempo todo se criticando, nossa, você não faz nada certo, nossa, aquilo estava errado, nossa, o que você falou não foi legal, é horrível, não é? Então acho que a gente precisa se perdoar um pouco, ter um pouco mais de flexibilidade com os nossos erros e prestar atenção mais nos acertos, porque a gente vai se aprimorando e melhorando a cada dia. Qual o problema de nós não sermos perfeitos? Ninguém é, não é? O importante é tentar. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais flexível com a gente mesmo, né? Não ser aí carrascos de nós mesmos. Só assim eu acho que nós vamos poder evitar muito dessa ansiedade exagerada que nós temos no dia a dia. E dessa forma a nossa saúde ela vai agradecer. Um grande abraço a todos.